Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos vídeos. Hoje vamos dizer sobre algumas controvérsias, que dizem haver algumas controvérsias nos escritos bíblicos, nos evangelhos, especialmente sobre a vida de Jesus. Em cima aí no slide você vê que diz que os 4 primeiros tópicos têm sido objetos de controvérsia. O último, porém, conservou-se inatacável. Para que você entenda este vídeo, eu vou deixar o link para você. Assista ao primeiro vídeo, que aí ele vai fazer um link com esse e você vai compreender. Vamos então para o vídeo, vamos então para os slides. Coloquei um autor, que diz que os 4 primeiros tópicos têm sido objetos de controvérsia, o último, porém, se conservou inatacável. Então, o primeiro tópico são os atos comuns da vida de Cristo, o segundo são os milagres, o terceiro as predições, o quarto, as palavras que foram tomadas pela igreja pelos seus dogmas, e quinto, os ensinos morais de Cristo. A minha pergunta para você é: você crê que nesses 5 tópicos há controvérsias? Ou que somente o 5º tópico não se tem? Primeiro vamos entender o que significa a palavra inatacável. Eu estou aqui falando com vocês e parece que eu estou sentindo, na verdade, não sei se tem aqui do lado uma funilaria, mas aí eu estou sentindo o cheiro de tinta, né? Mas deixa pra lá, vamos lá. Vejamos o sentido da palavra: que não se pode ser atacado. Segundo, que não pode ser impugnado ou incontestável. Terceiro, sem falha ou defeito, que não se pode censurar. Irrepreensível. Se for nesse sentido, podemos dizer que o 5º tópico é verdade. Não se há contradições nos ensinos morais de Jesus. Mas a minha pergunta é: nos 4 tópicos anteriores, há contradições? São objetos de controvérsias? Apesar que qualquer pessoa pode pegar os textos e fazer uma controvérsia dos textos. Mas uma coisa é a pessoa dizer há controvérsias, outra coisa é a pessoa confirmar essas controvérsias. Então, se tem autores aí que escrevem sobre as controvérsias, não só dos textos bíblicos, mas de outras obras, mas precisa confirmar, precisa ter legitimidade no que se fala. Então, o 5º tópico é um tópico inatacável, mas não só o 5º. O primeiro tópico, o segundo tópico, o 4º tópico também são inatacáveis. Vamos lá. Nesse sentido, igualmente ao ministério do profeta Samuel, a palavra de Jesus Cristo nunca caiu por terra. No ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ponto mais atacado, contestado, censurado foi os seus ensinos morais. Quantas vezes o Sinédrio tentou cercear os seus ensinamentos? Enviavam pessoas para o fazer cair em contradição, para que assim pudessem deslegitimizar os seus ensinamentos, pois Jesus utilizava na sua época a Bíblia judaica. E qual que era a Bíblia judaica? É o Antigo Testamento. E qual versão Jesus utilizava? Jesus se utilizava da
Septuaginta. Então, já quero abrir aqui um parênteses para aqueles que não gostam da Bíblia por inteiro. Gostam só de alguns trechos, pois dizem que ela tem controvérsias. Jesus mesmo utilizou a Septuaginta, de Gênesis a Malaquias. Quantas vezes o Senhor citou vários trechos da Bíblia no Getsêmani, antes de se entregar para a cruz, Jesus louvou um salmo. E hoje querem se saber qual salmos foi. Não sabemos que salmo Jesus louvou, mas que um salmo ele louvou. Jesus cita o profeta Jonas. Ele fala para os fariseus: vocês querem uns sinais? Os sinais para vocês o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Jesus aqui dá uma grande confirmação de que o relato de Jonatas é verídico, pois Jesus nunca mentiu. Ou, se você não acreditar no que Jesus disse, você está dizendo que Jesus é um mentiroso. Então, as palavras de Jesus, do que Jesus diz, são verdadeiras. Por exemplo, aqui está dizendo que os milagres de Jesus, os atos da vida de Jesus e as palavras que foram tomados pela igreja para os seus dogmas têm controvérsias. Mas vamos ler o que o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nos diz. Abra sua Bíblia aí. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 1. Eu estou usando aqui a tradução da Bíblia, a tradução Reina Valera, mas tenho aqui também comigo a Bíblia de Jerusalém. E tenho algumas outras traduções aqui, e vou pegar a tradução da Almeida, corrigida e revisada, fiel ao texto original. Então, texto original, né, são chamados de autógrafos, né? Eu estou olhando para a tela aqui que eu vou ler o texto primeiro da Almeida, revista e corrigida. Tendo muito empreendido em pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Aqui é o texto da Almeida e corrigida, revisada, fiel ao texto original. Vamos à Reina Valera. Essa Reina Valera aqui, o João Ferreira de Almeida utilizou a versão holandesa e utilizou esta versão também para poder ter um parâmetro da sua tradução. Vamos lá, na Reina Valera. Posto que muitos empreenderam realizar um relato ordenado das coisas que entre nos foram cumpridas, de tal como nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministro da palavra, pareceu bem a mim, depois de investigar tudo com esmero, desde a sua origem. Lucas, além de um médico, Lucas era médico, era um historiador. Então Lucas, antes de escrever, ele foi pesquisar. Ele bateu na porta das pessoas dizendo: foi você que recebeu o milagre das mãos de Jesus? Por exemplo, abram a sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu João,
no capítulo de número 9, vai nos dizer sobre a cura de um cego de nascença. Leia aí comigo. Jesus ao passar viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Este ou seus pais? Jesus respondeu: não foi este quem pecou, nem seus pais, mas que as obras de Deus se manifestaste nele. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu em terra. Com a sua saliva fez um lodo, e untou com o lodo em os olhos do cego, e disse: vai lavar-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Então os vizinhos foram testemunhas oculares do milagre deste jovem. E uns diziam: é este. Outros: parecem. Ele dizia: sou eu. Ele mesmo testificava que Jesus havia feito um milagre em sua vida. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou em meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava. Então fui lá e veio-me e adquiri visão. Aí aqui, olha o relato que continua o texto. Levaram ele diante dos fariseus. E era um dia de sábado quando Jesus fizeram o milagre. Então tomaram os fariseus e perguntaram: adquiriste a visão? E ele disse: pôs-se lodo sobre os meus olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: como um homem pecador podem fazer esses sinais? E havia dissensão entre eles. Tomaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Então chamaram seus pais e perguntaram aos pais, dizendo: é este o vosso filho que vos dizeis teres nascido cego? Como vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, tampouco sabemos. Ele tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. E o texto vai nos explicar que os seus pais disseram isso com medo dos judeus, pois os judeus haviam resolvido que se alguém confessasse que Jesus era o Messias, eles expulsariam da sinagoga. E certamente expulsando da sinagoga, iam criar algum ato para apedrejar esta pessoa e para que essa pessoa fosse morta. Então seus pais, com medo, não testificaram. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que eu era cego e agora vejo. Então você vê que desde a época de Jesus, alguns não criam em seu ministério. Mas o que Lucas fez? Lucas foi investigar este fato. Ele bateu na casa dos pais, bateu na casa falou com o jovem,
bateu na casa dos vizinhos, lá na porta dos vizinhos, para saber se o que ele tinha dito era verdade. E a Bíblia aqui diz que Lucas não conversou só com as testemunhas, mas conversou com os ministros da palavra. Primeiro ele conversou com os apóstolos. O que aconteceu? Aconteceu isso. Então, os relatos do que vocês escreveram no Evangelho são verdadeiros? São. Então eu vou pesquisar. Ele foi lá, pesquisou, bateu na porta das pessoas e viu que tudo aquilo que estava escrito era verdadeiro, pois Lucas era um médico e ele se converteu andando com o apóstolo Paulo. E alguns historiadores escrevem que ele se converteu no dia que Paulo prega numa sinagoga e tem um jovem na janela chamado de Eutico. E a fumaça do candelabro começa a deixar este jovem com sono. E ele cai e o texto vai nos dizer que o Eutico morre. E chama um médico que está no local para ver se o menino havia morrido mesmo. E o médico ali testemunha a morte, pois alguns dizem que ele quebrou o pescoço e morreu. Mas o apóstolo Paulo vai lá e ora por ele, e este jovem ressuscita. E Lucas, por ser médico, fica atônito com o fato e começa a andar com o apóstolo Paulo e começa a pesquisar os feitos de Jesus. Então, dizer que houve controvérsias, nós vemos nos textos bíblicos que os próprios fariseus não criam na palavra de Jesus, mas as testemunhas e aquele que recebeu o milagre diz: é verdadeiro fato. Então, a pessoa dizer que há controvérsia, ela pode. Agora, ela tem que confirmar a controvérsia, como os fariseus tentaram aqui ludibriar este jovem para que não falasse do nome de Jesus, como ali apertaram os seus pais para que eles não testemunhassem, os pais ficaram com medo. Mas este jovem aqui, eu vejo como um dos primeiros apologistas, né? Pois o texto continua e diz: respondeu-lhe o jovem, já vos disse e não os ouvistes? Por que o querais tornar a ouvir? Porventura querei-vos também vos ser os seus discípulos? Então o jovem diz para os fariseus: não já disse para vocês? E vocês não querem ouvir? Vocês querem ser discípulos dele também? Aí os fariseus dizem: nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas a respeito deste não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisso, pois, está a maravilha que vos não sabeis de onde é. E ele é, e abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus, Deus é e faz a sua vontade por este. Então aqui este jovem não teve medo de testemunhar os milagres de Jesus. Então, dizer que houve controvérsias, os textos sempre, desde a época de Jesus, houve controvérsia em todos os sentidos das vidas de Jesus e até nos seus ensinos morais, mas a palavra de Jesus nunca caiu por terra, pois a palavra de Jesus ela é verdadeira. Vamos agora para o próximo slides que diz: e na nossa época, basta olharmos um exemplo, dizer que as pessoas não atacam os ensinos morais de Cristo. Leia Friedrich Nietzsche, leia o Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, ou então leia as argumentações de José Saramago, ou então veja as obras de Paul Sartre e etc., de vários homens que escreveram contra as morais de Cristo, ou então entre numa cadeira de uma universidade pública ou privada hoje, e dependendo, ainda mais se for nas áreas de humanas,
para você ver alguns professores rechaçando as obras de Jesus, querendo invalidar as suas obras, querendo colocar a ciência acima da mensagem de Deus, dizer que os ensinos morais de Cristo não são atacados nos dias de hoje, é algo errôneo. E quando cita objetos de controvérsias, está aludindo que a igreja vem se pautando somente em assuntos que na teologia nós chamamos de adiaforia, que são assuntos sem muita importância. Mas a Bíblia inteira ela é de suma importância. Todos os tópicos que a Bíblia comenta, se diz, têm uma importância, porque tudo que Deus escreveu foi com um propósito. Em Atos 15, vemos ali o primeiro concílio da igreja. Abra sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, que houve ali uma controvérsia, houve ali uma discussão para se resolver um problema. E Deus é o resolutor de problemas. Então a Bíblia diz que Atos 15, 6, reuniram-se os apóstolos e anciões para considerar esse assunto. Depois de muitas discussões, Pedro se levantou e disse: varões, irmãos, vós estáis perfeitamente informados de que há algum tempo Deus me escolheu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. Deus que conhece o coração, deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo como também a nós. E nenhuma diferença fez entre nós e eles, purificando pela fé seus corações. Agora, pois, por que tentais a Deus impor-nos sobre a servir dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus somos salvos, assim como eles. Então toda a multidão se calou. Então toda a multidão calou-se e escutaram Barnabé e Saulo, que contavam com grandes sinais e narravam as maravilhas que Deus fizera por intermédio dele entre os gentios. Quando eles se calaram, Tiago tomou a palavra e disse: varão, irmãos, ouvisse. Simão contou como Deus visitou pela primeira vez os gentios, para tomar diante deles um povo pelo seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas que está escrito: depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e repararei as suas ruínas, e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais é invocado o seu nome. Aí Paulo vai falando, sobre Moisés, vai testemunhando sobre os feitos de Deus. Mas aí Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele levanta e toma a palavra. Você vai lendo aí o versículo de número 26, o 27, o 28, que Tiago toma a palavra e diz: porquanto temos ouvidos que saíram de nós, toma a palavra e diz, parecendo bem, chegado a um acordo, elegeis varões
enviá-los a nossos irmãos amados Paulo e Barnabé, homens que têm sido expostos às suas vidas pelo nome do Senhor Jesus. Assim enviamos Judas e Silas, as quais também de palavra vos informarão do mesmo, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos se pôr nenhuma carga, mas que estas coisas necessárias, que vos abstenciais das coisas sacrificadas aos ídolos, então que eles não tivessem contato com nenhuma coisa que fosse sacrificada a ídolos ou a outros deuses ou a outras pessoas, do sangue, que eles se abstenciais do sangue, que eles não poderiam comer nada que tivessem sangue, de carne de animais sufocadas e da fornicação. Se vos abster-vos dessas coisas, fazeis bens. Então aqui houve uma controvérsia e eles resolveram. Então a palavra de Deus até hoje ela serve para isso. Para quando houver alguma controvérsia, ela é a bússola para direcionar o ensinamento a todas as pessoas que buscam. Infelizmente, o método de interpretação de algumas pessoas é um método errôneo e aí traz essas controvérsias. E veremos que não podemos nos esquecer que Jesus é Deus e que a Bíblia é a sua palavra e que está escrito que não há controvérsia. João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Então, para dizer que há controvérsias na palavra de Jesus, se a palavra é o próprio Jesus, é dizer que Jesus está em controvérsias, pois nós vemos como no livro de Apocalipse que Jesus mandou João escrever o livro de Apocalipse, e os seus discípulos também. Paulo fala que recebeu revelações inefáveis ao Senhor. Então todo o conteúdo que Paulo escreve nas 17 cartas, ele escreve direcionado por Jesus. Então dizer que há controvérsias é um erro. Eu já vou parar de falar aqui, pois o tempo já está extensivo, mas também pelo cheiro que eu estou sentindo aqui, que está me dando um pouco de tontura. Mas louvado seja o nome do Senhor. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado e você creia que a palavra de Deus ela é inerrante e infalível. Leia a Bíblia Sagrada, leia o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento. O problema é que muitas pessoas leem sobre Jesus, mas não leem a sua palavra. E é importante ler a sua palavra, e se quer ler sobre, leia, mas leia a sua palavra, que ela é viva e ela é uma palavra eficaz. Que o Senhor continue a vos abençoar, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus possam estar contigo de hoje e eternamente para todos sempre. Amém.